Bom, galera, vamos lá. Continuação, então, números primos, tá? O que é um número primo? O número primo é aquele número que só tem dois divisores naturais. Ele divide por 1 e por ele mesmo, beleza? Então, olha só. Um número natural maior que 1 é primo somente quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Exemplo, número 2. Ele divide por 1 e por 2. Número 3, por 1 e por 3. 4. 4 não é primo. Por quê? Ele divide por 1, por 2 e por 4. Tá? Então ele tem 3 divisores. Não pode. Número primo só pode ter 2 divisores. O 1 e o próprio, ele mesmo. Beleza? Olha esse destaque aqui. Tá? Os números destacados que aparecem na tabela são números primos, porque são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Beleza? Quanto aos outros números da tabela, com exceção do 1, todos são chamados de números compostos. Tá? Por quê? Porque tem mais de 2 divisores naturais. Beleza? Então aqui, para facilitar um pouquinho a vida de vocês, tem os números aqui de 1 a 100, os números marcados que são primos. 2, 3, 5, 7. Todos os que não estão marcados são números compostos, exceção do 1. Tá? O 1 não é primo nem composto, hein, galera? É muito fácil você escutar a galera aí falando que o 1 é primo. O 1 não é primo nem composto, hein? Cuidado com isso, hein? Isso é pegadinha, beleza? Ó, curiosidade, o 2 é o único número que ele é primo e é par, tá? É o único. O restante, todos eles são ímpares, beleza? Olha aqui os destaques, ó. Importante, ó. O número 1 não é primo. O menor número primo é 2, tá? Não sei se ele botou aqui. Muito provavelmente não botou, tá? O número 2 é o único número que é primo e é par, beleza? Olha lá, para complementar aqui o que eu falei, ó. Um número natural maior que 1 é composto quando é divisível por mais de 2 divisores. O que é ser divisível, galera? Lembra aí da nossa última aula? Ser divisível é quando ele tem resto zero. Qualquer número, quando você tenta dividir e tem um resto diferente de zero, ele não é divisível. Certo? Vamos lá. Exemplo. Quantos números naturais de 1 a 20 são números primos? Nós temos a tabela aqui, tá? Para poder facilitar um pouquinho a nossa vida. Dá uma olhada aqui, ó. Falou de 1 a 20, né? Então o que a gente ia marcar? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Normalmente os primeiros a gente acaba decorando, porque aparece muito, né? Uma frequência muito grande esses números. O restante são números muito grandes, tem um método prático para isso, tá? Quer dizer, não é tão prático que dá um trabalho dependendo do tamanho do número, mas dá pra gente determinar isso daí sem ter que ficar dividindo um por um, tá? Vamos lá, vamos dar sequência aqui, ó. Então, ó, olha lá, ó. Quantos números naturais, né? Eu quero saber quantos, não quero saber quais. A gente marcou quais são aqui e a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, 8 números primos menores que 20, tá? Beleza? Reconhecendo o número primo, esse daqui que é aquele método que eu acabei de falar para vocês, tá? Para saber se um número é primo, divide-se esse número pelos números primos menores que ele. Então, olha lá, exemplo, ele pegou 97. Como que eu sei se o 97 é primo ou não? Eu vou dividindo, tá? Desde o começo, ó. Qual o menor número primo? Por isso que eu falei que a gente acaba decorando os primeiros, que a gente acaba usando sempre. Tá? Eu vou pegar todos os números primos menores que ele e vou dividindo e vou anotando o quociente e o resto, tá? Vamos lá.
Se alguma das divisões der resto zero, o número não é primo. Então, se por acaso você der sorte e já chegar e está dividindo aqui e der resto zero, você já exclui ele. Ele não é primo. Não se obtendo o resto zero, continuam-se as divisões até que o quociente seja igual ou menor que o divisor. Volta para o nosso exemplo. Então ele dividiu 97 por 2, 48, resto 1. 97 por 32, 97 por 3, 32, resto 1. Então ele vai continuar, dividiu por 5. Deu quanto? 19, resto 2. Repara, esse número aqui, ele é menor do que esse. Esse número é menor do que esse. Ele vai dividindo até o quê? Até acontecer isso aqui. O divisor, ele foi o quê? Maior do que o quociente. Quando ocorre isso, quando ele é igual ou menor, você já pode parar. E você vai afirmar com certeza absoluta que esse cara aqui, ele é primo. Tá? Beleza, pessoal? Então, quer dizer, dependendo do número, isso aqui vai te dar um trabalhinho ou não. Por isso que eu falei que ele não é tão prático assim. Mas acontece. Crivo de Eratóstenes. Tem que fazer curso para falar o nome desse cara aqui. Isso daqui tem no livro de vocês também, tá? Só uma curiosidade. Ele foi um grande matemático aí que estudou essa parte dos números primos. E foi ele que inventou essa tabelinha aqui, tá? Foi ele que marcou esses números aqui, de 1 a 100. Beleza? Isso aqui depois vocês leem com calma, que tem aí no livro de vocês também, tá? Ó, esse exercício aqui tem um muito parecido na página 85, tá? É ele que eu quero tentar fazer agora com vocês aqui. Responda. O número primo, um número primo, é divisível por quantos números naturais? Volta lá para a primeira parte teórica. Quantas vezes eu repeti isso aí? Um número primo, ele é divisível só por dois números, o 1 e o próprio. Beleza? O número 10 é divisível por quantos números naturais? Você vai anotar quantos números que você consegue dividir. O 1, vamos dizer assim, ele é o divisor universal. Ele divide todo mundo. Tá? Então você já começa anotando 1. Por 2. 10 divide por 2? Divide, tem resto 0. Depois, pelo 5. 10 dividido por 5, resto 0. E 10 por 10. Tá? Então sempre dois números vão aparecer. O 1 e o próprio. Tá? A diferença aqui entre primo e composto é que o primo só vai ter 2. O 1 e o próprio. O composto tem mais de 2. Tá? No 10 aqui, o caso tem 4. O que é um número composto? Acabei de falar. Ó. É um número divisível por mais de 2 divisores. Certo? Existe algum número natural par que é primo? Opa, parecia até que eu estava adivinhando, né? Sim, o 2. Quantos números primos são divisíveis por 3? Se ele é primo, ele só pode ter 2 divisores, o 1 e o próprio. Então, quantos que são divisíveis por 3? O próprio 3. E a mesma coisa com o 5. Opa. Então, o próprio 5. Certinho? 2, ó. Qual é o maior número primo de 2 algarismos? É só você voltar lá no crivo de 2 algarismos, ó. 97. Tá? Depois passou aqui, chegou aqui no 100, já tem 3. A gente nem olha. Ele quer saber de 2. 3. Qual é o menor número primo de 3 algarismos? É o próximo aqui, né? 101. Certinho? Tá, galera? Então, isso aí são exemplos. Eu vou passar uns exercícios para vocês e mais tarde a gente solta a correção. Falou? Abraço.